existem muitas perguntas e poucas respostas. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Você já parou para pensar como está o mundo atual e como isso vai parar? Guerras, conflitos, terremotos, fome, pestes, misérias, desespero e angústia. Algumas vezes você já se sentiu só, mesmo em meio a uma grande multidão? Já sentiu incertezas na sua vida e não achou nada e nem ninguém em quem confiar? Por que e para que você nasceu? E quando você morre, para onde você vai? Por que criancinhas inocentes sofrem? Por que os maus prosperam mais que os justos? Alguma vez você já chamou por Deus e teve a sensação de que Ele não o ouviu? Na vida existem muitas perguntas e poucas respostas. Motivo esse que leva milhões de pessoas em todo o mundo a perderem o sentido e o sabor da vida. No entanto, eu venho aqui para te dizer de que existe sim respostas, porque a partir de agora você irá enxergar a luz da Bíblia. Às vezes eu Pois é, meu amado ouvinte, a partir de agora você irá enxergar a luz da Bíblia. 13 horas e 3 minutos aqui pela Rádio Água Branca FM. Eu sou Jobson Gouveia, levando até você uma mensagem de fé e de esperança, uma mensagem que não muda, mas que transforma. Saudando carinhosamente a todos os nossos queridos ouvintes assíduos, que não perdem um só programa. E aqui eu quero abraçar o meu amigo Manuel Messias, lá na Serralharia, também o meu amigo Rodrigo Bomba, o professor, né? Sintam-se todos abraçados aqui por nós que fazemos o programa A Luz da Bíblia. É uma alegria imensa saber que tem pessoas como vocês que ouvem o programa e que esperamos em Deus que a mensagem que aqui esteja sendo dita possa criar raízes no coração de todos vocês. Eu sou Jobson Gouveia e esse é o programa A Luz da Bíblia. Senhor, eu quero brilhar por ti, não se apagar. Saudando aqui também o nosso amigo Nena, o nosso querido sonoplasta, saudando a você da cidade, dos sítios, dos povoados, das regiões circunvizinhas, todos vocês que ouvem todos os sábados a partir das 13 horas o programa A Luz da Bíblia. Aqui eu quero mandar um abraço também para os nossos queridos irmãos aqui de Água Branca, também de Tabira. Hoje não pudemos ir a Tabira porque estávamos sem transporte, né? E também sem celular, então não dava para se comunicar com ninguém. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui para levar até você, através das ondas sonoras, mais uma mensagem de fé e de esperança. Hoje nós vamos ver um tema maravilhoso. Hoje nós vamos estudar sobre as 10 virgens e o que significa o sono dessas virgens, que todas elas adormeceram. Você já ouviu essa parábola lá em Mateus capítulo 25, onde o Senhor Jesus, falando da sua vinda do reino dos céus, da sua igreja, ele usa a parábola de um casamento. As virgens prudentes, que eram 5, e as virgens loucas, mais 5. Se você quer saber o que significa isso, fique por dentro, não desligue o seu rádio. Você que vai aí no seu carro, no seu aparelho móvel, MP3, no seu tablet, qualquer que seja o seu meio de comunicação, você que está arrumando a casa, lavando a louça, almoçando agora, o nosso carinhoso abraço, não desligue um só minuto e seja grandemente abençoado com a mensagem de hoje. Mas antes, nós vamos meditar na linda letra de um hino musical. Onde há amor, também há paz. E se houver solidão no coração, confie em Deus. Permita que Cristo Jesus habite em seu coração.
Deixe este amor invadir seu ser, onde há amor existe paz. Onde houver fé, sempre haverá razão para sonhar e buscar um lar de amor. Onde a dor lá não haverá e você será feliz. Sempre haverá motivos pra sorrir. E onde estivermos, vamos cantar. La 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 ya. La 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 ya 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 ya. Se confiar, tudo pode mudar. Se você se entregar, Jesus então o transformará. Não há razão pra chorar, só motivos pra cantar. Cristo então lhe dará o seu amor. Se confiar, tudo pode mudar. Se tiver fé, pode sonhar. Se houver amor, teremos paz. Se houver amor, teremos paz. Pois é, meu amigo, a partir de agora eu convido você para pegar a sua espada do Espírito para juntos meditarmos na Palavra de Deus, hoje com o estudo A Parábola das 10 Virgens. Vamos dar uma viajada aqui em outros textos bíblicos para sabermos o que de fato essa parábola significa. Não ficaremos apenas nela. Vamos comparar um pouco aqui em outro livro, outros versos, outros capítulos, e você vai ver a riqueza que esse assunto tem a nos trazer. Se você puder pegar a sua Bíblia, por favor, não hesite em fazê-lo, porque vai ser Deus falando com você ao você abrir a Bíblia Sagrada, as Escrituras, a Palavra de Deus. Também quero mandar um abraço para o meu amigo e o irmão Damião, lá no Olho d'Água, no sítio Olho d'Água. Que Deus te abençoe, meu amigo Damião. Queremos abraçar todos que estão na sintonia do programa A Luz da Bíblia e fazer o convite para juntos abrirmos as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 25, que tem como título A Parábola das 10 Virgens. Acompanhe comigo. Então o reino dos céus
será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui, seguindo o capítulo 24, quando Jesus fala dos sinais da sua vinda, da grande tribulação, ele entra com uma série de parábolas relacionadas aos últimos dias. Dentre elas, destacamos aqui a parábola das 10 virgens. Essa parábola que significa uma comparação, um ensinamento paralelo. Jesus usa esse assunto desse casamento para fazer uma analogia, uma comparação com a sua vinda, quando ele trará o reino da glória de Deus. Vivemos hoje no reino da graça. Quando Jesus vier em pessoa, onde todo olho o verá, ele trará o seu reino da glória, do poder, aonde ele virá assentado no trono da sua majestade, rodeado de milhões e milhares de anjos, e levará a sua esposa ou a sua igreja. Trocando em miúdos, decifrando os símbolos, logo no verso 1, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Virgens, na Bíblia, de acordo com 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, significa o povo de Deus. Não vamos ler aqui, porque temos muitos versos para ler e talvez o tempo não nos seja favorável, mas você pode fazer o seu acompanhamento em casa, ok? 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, Paulo diz que está com zelo. Ele tem um zelo de preparar um povo, pessoas, a igreja, como se fosse uma noiva pura, virgem, para apresentar diante de Jesus. O fato dessa noiva ser virgem significa que seria uma igreja pura. Quando nós lemos em Efésios, no capítulo, se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, vai lá no livro de Efésios e vamos ver aqui o que o próprio apóstolo Paulo, ele coaduna com essa mesma ideia aqui. Ele diz, no capítulo 5, verso 27, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aqui o apóstolo Paulo, ele reforça a ideia que ele falou lá em 2 Coríntios 11, 2. Também aqui em Efésios, no capítulo 5, verso 23, verso 32, nós entendemos a mesma ideia de que uma mulher, uma virgem pura, significa uma igreja pura, uma igreja santa, que Jesus vem buscar. Portanto, aquela ideia de que nós seremos sempre pecadores é falsa.
E o inimigo das nossas almas tem disseminado essa semente aí que tem produzido muitos frutos em meio aos ditos evangélicos, aos ditos protestantes, porque acreditam que sempre serão pecadores. Então, se sempre serão pecadores, estão caminhando para a boca do inferno, correto? Eles têm que ser santos, isentos de pecado. Tem que refletir o caráter do seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a igreja que Jesus vem buscar. Ora, Jesus puro, santo, imaculado, ele vem buscar uma igreja contaminada, muito menos uma prostituta lá do Apocalipse 17? Creio que não. Acredito nos textos que acabamos de ler. Os textos de 2 Coríntios 11:2, Efésios capítulo 5, verso 27, pura. Portanto, uma virgem significa uma igreja pura e imaculada. Aqui na parábola, Jesus usou o número 10. Por que Jesus usou o número 10? Porque o 10 é símbolo da totalidade, da universalidade, do todo. Para você ter uma ideia, os membros de nós humanos, já que aqui a parábola é humana, ele está colocando pessoas, então ele usou pessoas e 10, a quantidade de 10, para representar a totalidade daqueles que compõem ou que se dizem ser igreja de Deus, igreja do Senhor Jesus. E nisso aqui, nós podemos entender que todas aquelas pessoas que congregam, todas aquelas pessoas que se reúnem, que estudam a Bíblia e que dizem que Jesus é o seu Senhor, ele está aqui inserido nessa parábola. Embora há uma aplicação específica nessa parábola, meramente para o pequeno povo de Deus, os remanescentes dos últimos dias. Isso em se tratando do sentido estricto sensu da frase ou do assunto, mas no sentido lato sensu, no sentido mais amplo, está envolvendo todas as igrejas da face da terra. Se você é humano, se você se reúne com uma congregação e crê que Jesus é o teu Senhor, é o teu esposo, então essa parábola está aplicada a você. Então, até aqui no verso 1, entendemos que a virgem ou as 10 virgens significam 10 igrejas. Por que 10? Porque a totalidade, todas as igrejas que levam o nome do Senhor Jesus, como diz lá em Isaías capítulo 4, a partir do verso 1. Se chamar de cristão, de descendentes de Cristo, de que são discípulos de Cristo, então você faz parte dessas 10 virgens. No versículo 2, nós lemos: 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Então aqui uma divisão, né? Aquele 2 lados, prudentes e loucas. Isso não é difícil de nós vermos as outras palavras do nosso Senhor Jesus, né? Por exemplo, 2 caminhos, 2 lados, bodes e ovelhas, cordeiro e dragão, né? Salvo e perdido. Aqui tem 2 lados, na parábola das virgens, loucas e prudentes. Seguindo no verso 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Naquela época, a lâmpada era uma luminária de barro ou de cerâmica, onde as pessoas colocavam azeite nela e um pouquinho de algodão, ateavam fogo, e aquele fogo perdurava por toda a noite. Lembrando que não havia energia elétrica como nós conhecemos hoje, certo? Então era essa energia vinda do azeite. O azeite produzia, junto com o algodão, um fogo. 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aqui as loucas não levaram azeite de reserva. Lembrando que esse símbolo do azeite, o fato de ser um azeite, eu não sei se você conhece a história das antigas escrituras lá no Antigo Testamento, aonde, quando Deus queria ungir um rei, ele queria levantar uma pessoa como rei, ele pedia para que o profeta, o sacerdote, pudesse ir até ele e então aspergir o óleo, azeite na cabeça daquela pessoa
como símbolo de que a partir de agora estava ela sendo separada, inaugurada, ungida por Deus para o ofício sagrado. Por exemplo, nós podemos ver lá na vida de Samuel, né, com Saul, com o rei Davi e muitos outros. Então a pessoa aspergia, no caso o profeta aspergia sobre a cabeça, derramava o óleo da unção, e aquele óleo representava que a partir de ali estava ela dotada com o poder do Espírito de Deus agora. Era o ungido do Senhor. Portanto, quando essas virgens loucas não levam azeite na sua vasilha, significa que elas não estão cultivando o Espírito de Deus, não estão guardando o Espírito de Deus na sua vida, pelo contrário, estão afugentando. Elas estão fazendo coisas em que o Espírito de Deus não pode ficar perto delas, e tampouco elas se acham que estão precisando dele. Já no verso 4, as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E essas virgens prudentes, que são aqui retratadas como as pessoas que serão salvas, né? Elas têm bastante azeite na sua vida, ou seja, elas têm o poder do Espírito de Deus na sua vida. É notório a atuação do Espírito de Deus na sua vida, quer seja nas suas palavras, nas suas ações, nos seus atos, nas suas vestimentas, na forma de comer, na forma de beber. As pessoas, elas enxergam nesse grupo de pessoas, pessoas diferentes, pessoas consagradas, aonde Deus está atestando que são seu povo. Deus está atestando que são os seus salvos. Aqueles que vão se salvar porque cultivaram e obedeceram a Deus ao longo da sua vida. E agora no verso 5 nós vamos ver a consequência. No verso 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aqui há uma consequência de não zelarmos até o absoluto, até o máximo. Mesmo aquelas virgens que estavam com o Espírito Santo de reserva, elas acabaram confiando na sua própria obra, no seu próprio pulso, no seu próprio braço, e acabaram caindo também. A Bíblia chama de adormeceram. Todas as 10 virgens adormeceram. Embora 5 tenham se salvado, mas em um momento elas adormeceram. Significa que em um momento elas erraram ainda na sua vida. Em um momento deixaram de fazer aquilo que era para fazer, o que Deus pedia. Deus, pela sua misericórdia, as aceitou de volta. Agora, eles dormiram. Que tipo de dormida foi essa? Que tipo de sono foi esse que pegou todas essas noivas? Olha só, Efésios, no capítulo 5, ele vai lançar luz sobre esse tema aqui. Como disse, nós vamos ler vários versículos para que possamos ficar mais por dentro ainda dessa parábola. A Bíblia é um livro fabuloso, um pouco aqui e um pouco ali, e assim as ideias de Deus vão ficando claras ao nosso entendimento. Efésios, no capítulo 5, abra comigo, você vai ver aqui nova luz que o apóstolo Paulo joga sobre esse texto. Ele diz, Efésios capítulo 5, a partir do verso 14, ele diz, por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Particularmente, aquelas virgens que não levaram o azeite,
elas não se encheram do azeite, se encheram possivelmente do vinho, se encheram de outros tipos de bebedices, de outro tipo de bebidas, mas do vinho elas não se encheram. Esse vinho aqui, do azeite elas não se encheram. O azeite é símbolo do Espírito de Deus. Olha só no verso 18: mas enchei-vos do Espírito. Curioso é que por um momento aquelas 5 virgens prudentes, elas estiveram cheias do Espírito de Deus. Elas ouviam a voz de Deus, elas entendiam a palavra de Deus, elas praticavam a palavra de Deus, mas não no seu máximo, não 100% no seu coração, talvez 90% até 99%, mas Deus quer sempre 100%. Quer que você faça o máximo, quer que você dê o melhor de você, porque uma vez Ele já deu o melhor do céu, o melhor dele para você. Ele deu o seu único filho, o unigênito do céu, para morrer por você. O maior presente, a maior dádiva que alguém poderia receber, Deus nos deu. E Deus deu seu Filho Jesus na condição de quando nós ainda éramos pecadores, salteadores, bandidos, malfeitores. Estávamos condenados pelos nossos próprios pecados. Ou seja, Deus nos deu não porque eu merecia ou você merecia. Ninguém merecia a vida do seu Filho imaculado. Deus nos deu porque temos um estranho ato do seu amor. O mistério do seu amor, que é tão grande e que será motivo de estudo ao longo da nossa eternidade, quando estivermos com Ele lado a lado. Então perceba que aqui Paulo nos abre mais os olhos. Desperta tu que dormes. Ora, que sono é esse? Por exemplo, eu preciso despertar um cara que está ao meu lado aqui, morto fisicamente, verdadeiramente falando? Claro que não. Então esse sono é um sono espiritual. A pessoa está morta espiritualmente, ela está vivendo na carne. Os desejos dela são carnais, são mundanos. Tudo que palpita em seu coração, tudo que late na sua mente, meu amigo, são coisas para esse século, são as coisas desse mundo. E para o homem espiritual, as primeiras coisas devem ser as coisas espirituais. Então, se você é espiritual, você está acordado, você não está dormindo, você está vigiando, você é mais do que aquelas virgens prudentes, porque mesmo as prudentes, em um determinado tempo, elas dormiram, ou seja, elas voltaram às práticas mundanas, se converteram, é verdade, mas elas não foram 100%, porque dormiram como as demais, ou seja, elas praticaram coisas iguais às 5 loucas, às 5 carnais. No verso 15 ele diz, olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Olha, as virgens lá foram chamadas de como? Nécias, as virgens nécias. E aqui Paulo diz, olha, não ande como aquelas virgens nécias, mas como sábios. O sábio é mais do que o prudente. O prudente, ele é cauteloso, mas o sábio, ele acerta em tudo que ele faz, né? Ele recebe a sabedoria que vem de Deus. Provérbio capítulo 1, provérbio 9 e 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus guardando todos os seus mandamentos, aos olhos de Deus nós somos sábios. E Deus, ele nos honra diante das demais pessoas. No verso 16 ele diz, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, ou seja, apressando a vinda de Jesus Cristo, meu amigo, porque os dias são maus. Os sinais estão se cumprindo, faça a sua parte. Quando você faz a sua parte na pregação do Evangelho, na vivência do Evangelho, você está remindo o tempo. Você está encurtando os dias para que logo o seu Senhor Jesus volte. Porque sabe por que Jesus não voltou ainda a essa terra? Porque Ele está esperando a sua igreja se ataviar, a sua igreja se aprontar.
E isso ninguém vai fazer por ela, nem ele vai fazer. Tem que ser ela. Tem que ser eu e você. Devemos nos vestir com as vestes brancas da sua justiça que o Senhor nos dá. Essas vestes brancas são os seus atos de justiça, são as suas boas obras. Que quando Jesus está morando dentro de mim, Romanos capítulo 13, capítulo 12, capítulo 13, eu me revisto dele e assim tudo o que é dele passa a ser meu também. Ou seja, Jesus ele habita em mim e ele traz as suas malas, mala e cuia, ele passa a morar dentro de mim. Então agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, como diz Paulo, né? Então as minhas obras começam a ser diferentes das demais pessoas. Jesus é quem está agora transparecendo o seu caráter no meu. E isso vai ser notório para as demais pessoas. No verso 17, por isso não seja insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A vontade de Deus, meu amigo, é que você se prepare, é que você vigie, é que você a todo instante esteja com a sua lâmpada cheia do Espírito, não do vinho, que causa embriaguez e vergonha, não de outras bebidas, não de outras coisas desse mundo que vão empantufar a tua mente e o teu coração, e as coisas de Deus vão perdendo a impressão. Porque existe uma lei da física que diz que duas coisas não podem ocupar o mesmo espaço e ao mesmo tempo. Você não pode agradar a dois senhores, meu amigo. Ou você se liga nas coisas de Deus ou estará ligado automaticamente às coisas de Satanás. Não vai existir um terceiro termo, entende? Dois. Lembra-se lá dos dois caminhos? Pois é, lembra lá das divisões que o próprio Jesus falou da igreja, das 5 prudentes e 5 nécias? 2. Bode, ovelha, dragão e cordeiro sempre vai ser 2. Salvo, perdido, não existe um terceiro, muito menos um quarto. Então, voltando lá para Mateus, no capítulo 25, no verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí veio o esposo, saí-lhe ao encontro. Esse clamor da meia-noite vai ser dado por um pequeno grupo de pessoas, para que todas as igrejas, as 10 igrejas, se despertem. O clamor da meia-noite. Meia-noite é uma simbologia para as horas finais desse planeta Terra, aonde o povo vai estar vivendo em trevas, tanto físicas quanto espirituais, literalmente. Então, à meia-noite, quando as pessoas acharem que não há mais solução, não há mais esperança, não existe um Salvador, o mundo vai se acabar aqui mesmo. Então, um pequeno povo, irradiante pela glória de Deus, chamado de os 144 mil, estarão dando esse clamor da meia-noite. Enquanto multidões, a própria igreja vai estar sendo perseguida na sua totalidade e morta. Esses 144 mil que vão estar dando esse clamor para que a própria igreja desperte, para que a própria igreja se acorde do seu sono. Esse povo não vai passar pela morte. Satanás vai tentar de todas as formas calar esse clamor, calar esses 144 mil, mas não poderá. Eles receberam o selo do Deus vivo e agora eles clamam a plenos pulmões, Isaías 58. Satanás tremerá na base, porque ele vai ver 144 mil Jesus refletidos nessa terra. Ele não vai ter que lutar contra um Jesus, mas contra 144 mil Jesus. Sabia disso? Cada um dos 144 mil, eles vão ter as mesmas qualidades, as mesmas prerrogativas de Jesus. Então, definitivamente, se com um Jesus enfrentando a Satanás ele já estava perdido, imagina com mais 144 mil. E ele está definitivamente acabado. Então a sua ira se volta contra os dele mesmo, aqueles que ele enganou durante todo o tempo.
a se voltar contra eles, porque o que ele sabe fazer é isso, é matar, roubar e destruir. Satanás, ele é um vampiro, ele suga tudo que você tem, depois ele te mata, ele acaba com você. Te deu aquelas alegrias passageiras, aqueles momentos de êxtase, mas depois ele quer ver você na lama, ele pisa em você, ele acaba com você, ele mata definitivamente você. Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E qual foi a resposta das prudentes? Não, vá comprar lá, porque se vocês pegarem do nosso, vai faltar para nós dois, para nós duas, né? E aí as loucas correram para ver se havia algum lugar ainda para comprar o azeite. Quando elas chegaram, as prudentes já tinham entrado. Tinham se arrependido, as prudentes, né? Tinham despertado do sono, se arrependeram da besteira que fizeram em cair no sono, em voltar atrás, em praticar de novo as práticas mundanas, mas ainda deu tempo de se arrependerem e entraram com o noivo. Foram salvas. Aquelas outras, as nessas, perdidas. Sabe, meu amigo, olha, no mundo hoje nós vemos um tremendo sono espiritual. Não é à toa que Jesus falou essa parábola. Era a condição imediata à sua volta. Era o sono espiritual. Todas as igrejas estão dormindo. Todos os pregadores estão pregando mentiras. Todas as ovelhas estão comendo de mentirinha. Entende? No livro de Romanos, no capítulo 13, no verso 11, o apóstolo Paulo nos enfatiza mais uma vez essa questão do sono. Certamente é uma coisa muito séria, porque você vai ver que em vários versículos eles batem nessa mesma tecla, meu amigo. Romanos capítulo 13, verso 11, ele diz: e isto eu digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Puxa, isso é lógico. Quando eu me converti há 6 anos, 7 anos atrás, a salvação ela está mais perto do que quando eu aceitei. O dia da salvação. É lógico que quando eu digo um sim para Jesus, a porta do céu se abre para mim. Mas não quer dizer que eu fui salvo plenamente, totalmente naquele convite aceito por Jesus. Quando eu disse um sim, não. A porta se abriu, eu entrei por ela, agora eu devo permanecer andando no caminho. Quem é o caminho? João 14,6? Pois é. Entro pela porta que é Jesus, ando pelo caminho que é Jesus, para chegar até o Pai. Então, quando você ouve o convite de Deus, a salvação está te chamando, ela quer te salvar. Só que não vai ser a salvação em definitivo, a menos que você morra, segundos depois de você dizer um sim. Mas se você permanecer vivo, a salvação é um processo, e você deve andar pelo caminho da salvação, não sair dele. Você deve andar de mãos dadas com Jesus todos os dias da sua vida. Aí sim, na sua vinda, se você estiver vivo ou morto, Ele vai te salvar. Seja vivo, vai ser arrebatado com os vivos, e se for morto, primeiro você ressuscita e depois vai ser elevado aos ares junto com a igreja viva, 144 mil. Se aquela festa espiritual tamanha. Mas o assunto do sono, ele é, pelo menos pelo apóstolo Paulo, ele é batido, viu, meu amigo? Olha, se você abrir em 1 Tessalonicenses, no capítulo... Perdão, não é 1 Tessalonicenses. Ou melhor, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 19. Ele diz, olha, não deixe o Espírito de Cristo se extinguir. As nécias
deixaram o Espírito de Cristo se extinguir. Por quê? Porque elas dormiram. Se eu estou vivo, acordado no meu sono espiritual, o Espírito de Cristo, ele não vai se extinguir, meu amigo. Não vai. Aliás, Deus quer que você seja um atalaia. Qual o papel do atalaia? Qual o papel do vigia, da sentinela? É subir lá naquela torre, colocar uma cadeira, cruzar as pernas e dormir? Não. O papel dele é vigiar. Por isso que na Bíblia nós encontramos várias admoestações. Vigiai, sede sóbrios, sede prudentes, sede sábios. Vigiem, meu amigo. Vigiem. É o que a Bíblia sempre nos ensina. Em 1 Tessalonicenses, ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 6, o apóstolo diz, olha, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. 2 advertências, não durma, meu povo. Você que diz ser igreja de Deus, não durma. Você que quer encontrar o Senhor nos ares, dá um caloroso abraço nele, vê-lo pessoalmente, como ele assim o é, sem nada de evento secreto, não, vai ser testemunhado por todos os habitantes da terra, até pelos mortos, verão a vinda de Jesus Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Se você quer ser um desses, você tem que estar esperto, acordado, vigiando, sóbrio, sábio, porque caso contrário, você automaticamente vai passar para o lado das virgens nécias, as virgens loucas, que acabaram dormindo e acordaram muito tarde. As prudentes dormiram, mas acordaram ainda em tempo. E uma coisa interessante, eu quero aqui meditar em um outro texto. Esse texto, ele diz, faz menção a esse assunto que estamos estudando aqui, no livro de Mateus, no capítulo 8, só que aqui a palavra é mais forte do que sono. Aqui a palavra é morte. Jesus tratando com alguns de seus discípulos. Capítulo 8. Capítulo 8 de Mateus, que diz o seguinte, a partir do versículo 22. Abra comigo a sua Bíblia. Ou melhor, não é o 22. A partir do verso 21. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiro vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ora, as pessoas têm muita dificuldade em entender esse texto, mas ele faz menção diretamente a Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Como assim? Ora, em toda a Bíblia, Jesus trata a morte como um sono, né? Essa morte física é tratada como um sono. Então, para Deus, quando ele usa a linguagem de um sono ou de uma morte aqui terrena, passageira, física, ele está tratando de um mesmo assunto, é a morte espiritual, é o sono espiritual. Quando esse discípulo aqui diz, olha, Jesus, me deixa logo sepultar o meu pai, para que depois eu vá, ou eu venha e te siga. Jesus disse, segue-me agora, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Se você ler esse texto e for querer entender do jeito que ele está aqui, você vai ter que entender de que existem mortos-vivos que são coveiros, né? Mortos-vivos. Já viu aquele apocalipse zumbi? Passa na National, na Discovery. Pois é, mais ou menos assim. Na época de Jesus, possivelmente já existia esses zumbis. Porque o morto sepultando um morto. Você já viu isso aqui na sua cidade? Acredito que não. Então esse texto aqui ele deve ser entendido à luz de outros textos. Esses mortos aqui que estão, são pessoas que estão mortas espiritualmente, meu amigo.
Ou seja, aquele jovem estava dizendo, olha, Jesus, deixa eu sepultar o meu pai, esperar que ele morra. Quando ele morrer, aí eu vou receber os bens de casa e aí eu sou responsável pelos meus atos agora. Eu saio de casa e vou te seguir. E Jesus disse, opa, negativo, eu estou precisando de você agora. Se você quiser vir agora e me servir, amém. Se não, então, com licença, eu vou chamar uma outra pessoa que queira trabalhar para mim. Entendeu? Esse está morto aqui não é um morto literal, mas é um morto espiritualmente. O pai dele estava dormindo e a família dele também, porque Jesus disse, olha, deixa lá os mortos da tua família, da tua parentela, sepultar o teu pai que está morto. Ou seja, os teus parentes não querem nada comigo, o teu pai também não quer, então deixa eles para lá. Vem, me segue. E isso fica mais claro quando nós lemos o livro de Lucas no capítulo 9. Fica mais fácil de nós entendermos. Verso 59. Disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Olha, agora aqui ficou mais claro. Jesus disse a mesma coisa lá de Mateus, né? Aqui, segundo Lucas. Mas ele acrescentou uma informação nova. Quando ele diz, deixa os mortos enterrar os mortos, aí ele trouxe essa novidade aqui, ó. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Certamente, Jesus estava dizendo a ele, não, beleza, você quer ir? Amém. Agora vai lá e anuncia o reino de Deus para eles. Para eles quem? Para a sua família, que aqui ficou encarregado de sepultar o seu pai quando ele morresse. E para o seu pai, que ainda não tinha recebido o evangelho, estava morto espiritualmente. Jesus disse, não, tudo bem, você quer ir lá? Então vai agora. Seja um discípulo lá. Dê testemunho. Anuncia a eles que acordem do sono espiritual. Ei, o que estão praticando está errado. Salvação por obras não existe. Estão acostumados com a tradição da igreja, com o que o seu líder está falando e não questionam nada, não leem as escrituras, está errado, estão mortos. Vai lá, discípulo, abre os olhos deles, porque senão vão morrer fisicamente e espiritualmente mesmo. Então vai lá. Isso aqui nos aclara mais ainda esse assunto tão maravilhoso. Também nós podemos ver um outro exemplo lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, nós vemos que os mortos também, ou aqueles que estavam dormindo, eles receberam a pregação do evangelho. Ora, nós sabemos que ao morto está ordenado morrer uma só vez, Hebreus 9, 27, vindo depois disso o juízo. Mas aqui no verso 6, 1 Pedro capítulo 4, verso 6, porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Olha Pedro dizendo aqui que por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Pregar o evangelho aos mortos? Meu amigo, você já pregou para o seu pai que morreu ainda no seu caixão? Será que ele vai ouvir? Será que ele vai se converter depois de morto? Sua avó, seu tio, sua mãe, seu irmão, seu amigo, está no caixão? Não há mais salvação para ele. Reza, acender vela, pagar promessa para quem já morreu? Tchau, meu amigo, não existe. As coisas têm que ser feitas em vida. Quer o bem, quer o mal. Faça-se em vida. Esses dias passou numa reportagem que o cara entrou lá me sumiu da cabeça agora, no ML, onde fica lá o corpo dos mortos, e o cara deu 5 tiros lá no defunto. Eu pergunto a você, será que o defunto sentiu aquela dor? Será que o defunto sentiu raiva dele porque ele ou perdoou? Não, o defunto acabou-se ali, meu amigo. Está agora esperando a ressurreição na vinda de Jesus Cristo. Se você quer fazer o bem ou o mal, faça em vida. Então, mais uma vez, como entendemos aqui esse texto do apóstolo Pedro? Jesus usou a mesma expressão
Os mortos que estão longe de mim precisam ser evangelizados, mas em vida. As pessoas que estão dormindo espiritualmente estão mortas espiritualmente. Têm que receber o evangelho. Até porque Jesus, lá em Mateus capítulo 24, ele deu ordem a seus discípulos que pregassem este evangelho a toda criatura vivente debaixo do céu. João vê um anjo, os mensageiros de Deus, em Apocalipse capítulo 14, verso 6, pregando o evangelho eterno a todos os seres vivos do globo terrestre. Não se prega nada a morto, meu amigo. Como eu posso entender então aqui o texto de Pedro, mais uma vez, igualmente ao texto lá de Mateus capítulo 8, de Lucas capítulo 9. Eram pessoas mortas espiritualmente. Que pessoas eram essas? Capítulo 3, verso 20. Os quais noutro tempo, quem era esse aqui que ele estava falando? Os quais noutro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Olha só. Então as pessoas da época de Noé estavam já mortas espiritualmente, não estavam mortas físicas. Mas Noé pregou. Cada martelada que Noé dava na arca era um testemunho da veracidade dos textos bíblicos, de que Deus tinha mudado a sua vida e de que a sua promessa iria se cumprir. Durante 120 anos, o pregoeiro da justiça, Noé, ele pregou tanto os pregos que serviam de testemunho, quanto verbalmente, era construindo e pregando, até porque muitas pessoas ajudaram a Noé construir a arca, mas nenhuma delas entrou, exceto a sua família. Muitos trabalharam para Noé, receberam seu salário, beleza, gastavam, depois iam tomar a cachaça lá, mas não queriam saber do que Noé pregava. Então Noé foi o pregoeiro da justiça e pregou para aqueles homens que estavam mortos já no seu tempo. E aí, voltando ao verso 6, vamos ler de novo. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Olha só como nós podemos entender isso. Isso aqui, meu amigo, é muito fácil. Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne. Ou seja, quando você aceita Jesus Cristo, você está dando um testemunho de que você se converte e abandona as coisas da carne, do velho mundo. Você está sendo julgado agora pelas pessoas. As pessoas olham para você e te julgam. Ele diz, puxa, olha, mas Jobson não faz mais isso, não age assim, não fala mais assim, mudou isso, mudou aquilo. Fulano de tal também andava conosco, falava conosco assim, ia conosco assim, não faz mais nada. Você está sendo julgado na carne. Mas, e essas pessoas vivessem segundo Deus em espírito. Viver em espírito, meu amigo, é ser um ser espiritual. Lembra lá quando Jesus encontrou-se com Nicodemos? E aí, Nicodemos, muito inquieto, né? Um homem de posição de autoridade. E Jesus conversou muito tempo com Nicodemos. Nicodemos já era idoso, cerca de 60 anos. E ele disse, olha, Nicodemos, o que é aqui da terra é terreno, é carnal. O que é do céu, ele é celeste, ele é espiritual. Se você quer ser um homem celeste, você tem que nascer da água e do Espírito. Se você ficar aqui na terra, você vai continuar sendo um ser físico, um homem carnal. Se os teus olhos ficarem dirigidos para as coisas aqui da terra, você não pode herdar o reino de Deus. Porque esse corpo seu aqui, ó, carnal, ele deve se revestir. Esse teu corpo que é corruptível, de incorruptibilidade. Esse teu corpo, que ele é vendido à escravidão do pecado, à escravidão, ele deve se tornar um corpo santo, glorificado. Caso contrário, você não pode herdar o céu. A carne e o sangue não podem herdar o céu, diz o apóstolo Paulo. Então, esse texto de 1 Pedro é justamente isso. Fossem julgados esses homens que estavam ouvindo o evangelho segundo os homens na carne. Quando eu prego o evangelho para você, meu amigo, e você não aceita, eu estou servindo de testemunho contra você. Então ali há um julgamento entre eu e você, de que você está se perdendo pela sua livre e espontânea vontade. Você não quer mudança de vida.
Você está conforme a sua carne pede, o seu desejo pecaminoso, entende? Você prefere alimentar a sua natureza carnal, terrena, do que se render aos pés do seu Salvador e fazer com que a natureza divina, a natureza espiritual que está gritando aí para ser alimentada dentro de você, possa sobrepujar a terrena. É nesse sentido, então, e é o único sentido que a Bíblia nos faz entender esse texto tão maravilhoso e que para os olhos dos indoutos, dos incautos e dos que não são servos, fica aquela Babilônia, aquela confusão. Mas Deus, que não é Deus de confusão, dá luz aos servos, aqueles que guardam os seus mandamentos, aqueles que recebem o seu sinal entre eles e o seu Deus, na sua mão e na sua testa. Esses Deus vai alimentando-os, e a luz da aurora vai brilhando mais e mais a cada dia, até se tornar um grande sol, um sol da justiça, um dia perfeito. Louvado seja Deus por essas revelações tão maravilhosas, meu amigo. Mas o fato é, todo o estudo está resumido na questão do sono espiritual ou da morte espiritual, porque para Deus não há diferença entre sono e morte, é uma coisa só, né? Por isso que quando você está dormindo, você não sente, não vê, e na morte é a mesma coisa. É por isso que Deus, que conhece a morte, usou esse paralelo para que quando você estivesse dormindo, já tivesse uma noção de como vai ser quando você morrer. Mas Deus hoje quer pedir aqui a você, diante dos anjos, fazer esse julgamento. Essa mensagem que aqui hoje foi proferida, ela está te julgando, está servindo de testemunho aos anjos. Os anjos de Deus que estão registrando aqui as palavras e os atos e os nossos pensamentos, e os anjos de Satanás que estão tentando te segurar nesse sono espiritual. A palavra aqui hoje foi proferida. Deus te advertiu do que você tem que fazer para sair desse sono espiritual. Enchei-vos do Espírito. Não se embriague com as glutonarias do mundo mal. Olha só, aqui ainda em 1 Pedro, capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo morreu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Qual o pensamento? Você, meu amigo, você tem que morrer para a carne, as coisas da carne. Você tem que nascer agora o Espírito de Deus dentro de você. Cristo morreu na carne? Morreu. Ele se tornou um ser espiritual, correto? Desde quando aqui já estava na terra. Ele tinha corpo físico, mas seu coração, a sua mente, não batia, não pulsava, não trabalhava para as coisas do corpo, mas para as coisas espirituais. Porque Jesus mantinha entretenimento constante. Mantinha uma conversa, uma confiança, uma amizade inabalável com o seu Pai. E isso o fez um vencedor. E se você está caído, adormecido ou morto espiritualmente, é porque certamente está faltando você andar com Deus como andou Enoque durante 300 anos, como andou Jesus durante seus 33 anos. Está faltando isso. Esse é o remédio, meu amigo, para a lepra do pecado, do sono espiritual, da morte espiritual. Aliás, é o único remédio que tem para você. Não existe outro. Médico nenhum pode te salvar, exceto o Senhor Jesus Cristo. Aqui, portanto, fica o meu apelo e a minha oração nesse momento, para que você desperte do sono enquanto ainda é tempo. Que você abra os olhos, que o Espírito de Deus possa fazer você fazer uma nova criatura, em nome de Jesus Cristo. Amém.